Dia, Upgrade. Espero que vocês estejam bem. Aqui é o nosso terceiro dia, quarta-feira, dando continuidade aí na nossa 20ª temporada com o Pastor Mateus. Aí, como título, Minha Vida é uma Viagem. Que bom que você escolheu estar aqui no melhor lugar do mundo para dar continuidade no assunto aqui. E também aos que assistem também no YouTube, sejam bem-vindos, que vocês possam estar acompanhando essa temporada, mas também esteja aqui também dentro do grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição. Curta, compartilhe, comente também. E gostaria de que alguém pudesse orar neste momento. Alguém? Não? Então, feche seus olhinhos mesmo. Senhor meu Deus, Pai querido e Pai amado, muito obrigado porque estamos aqui, Pai, mais um dia. Obrigada porque as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam a cada manhã. Que você possa, Senhor, estar conosco, que a mensagem hoje ela possa chegar no nosso coraçãozinho, esteja com todos, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos cantar a música Quase no Lar. No arraial dos santos, ouvem-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas nações celestiais. Jesus está voltando, vamos falar a todos, enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas nações celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas nações celestiais. Amém, quase no lar.
É um prazer ter você conosco aqui, Matheus. Muito obrigada por ter aceitado o convite e que Deus possa te abençoar contando um pouquinho da sua experiência, né? É um assunto aí sobre organização, sobre planejamento, que possamos organizar para o maior evento da história, né? Que é a volta de Jesus. Que Deus possa te abençoar mais uma vez. Olá, Thaís, bom dia. Bom dia a todos os amigos aí que estão conosco. Bom dia. Obrigado, pastor Floresval. Deus abençoe vocês aí nesse dia, tá bom? É sempre um prazer aqui estar com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus. Deixa eu compartilhar a tela também aqui para a gente acompanhar juntos, né? Amigos, a gente tem, como a Thaís falou aqui, né, estudado um pouquinho da palavra de Deus, e para isso eu tenho trazido aqui algumas coisas da minha experiência, como missionário, como um viajante aí pelo mundo, né, de lugares que eu pude conhecer, que eu visitei. Então, se você tem a oportunidade um dia de conhecer esses lugares, se lembre dessas mensagens, né, que tem a ver aí com esses lugares que a gente está aprendendo. Hoje a gente está avançando então para nossa próxima parada, né? Ontem eu contei para vocês sobre minha primeira viagem internacional. Foi lá para Londres, na Inglaterra, vocês conheceram um pouquinho, né? E a gente terminou ali com uma palavra-chave, né? Que resumia a história do filho pródigo, a parábola. E assim, ó, a parábola do filho pródigo nos ensina que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Então, ontem finalizamos com essa ideia de que o amor de Deus, né, é a palavra-chave ali para a gente entender essa parábola. E hoje, né, qual será a nossa próxima parada aí? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a Bélgica. É um país aí conhecido pelo seu chocolate, né? Chocolate belga, um país muito bonito. Só um pouquinho da geografia, um pouquinho do conhecimento. A Inglaterra ficava nesse lugar, né? Ontem eu mostrei para vocês. E logo aqui embaixo fica a Bélgica, mas eles não são países conectados territorialmente. Existe aqui uma parte do mar que passa separando esses países. Esse lugar se chama Canal da Mancha e é possível você ir de carro para a Bélgica. Passou, mas como assim, né? O carro por acaso flutua na água? Não. Mas ali é tão raso que eles construíram um túnel subterrâneo. Quando eu digo raso, não é a ponto da pessoa atravessar andando, né, na areia, não. É fundo, mas é raso em relação a outras partes do oceano. Então eles construíram um túnel assim que sai do sul da Inglaterra, passando por debaixo do mar, e aí então você chega ali na Bélgica. A Bélgica faz divisa com esses países aí, né? França, Holanda, Alemanha, Luxemburgo. E olha só como é que é bem parecido, né? A bandeira da Bélgica com a bandeira da Alemanha. O que muda é a ordem das cores, tanto no sentido quanto na sequência de cor, né? Então, para você não confundir aí com a bandeira da Alemanha. E olha que interessante, Minas Gerais tem 586 mil, aproximadamente, quilômetros quadrados, enquanto a Bélgica só tem 30 mil quilômetros quadrados. Isso dá aí, olha, que a área de Minas Gerais é quase 20 vezes maior do que a Bélgica. Então, só para você ter uma noção do tamanho, né, da Bélgica em relação ao estado de Minas Gerais, né, que é o estado a qual eu pertenço e vocês conhecem, um estado grande, né? Não é o maior do Brasil, mas é bem grande. Em habitantes, mesmo que essa diferença de território seja bem grande, né? Mas em relação a habitantes não é tão grande assim. Minas Gerais tem apenas o dobro de habitantes que tem ali a Bélgica. Eu trouxe algumas fotos aqui para você ver, olha só. Uma cidade muito aconchegante. Eles têm muitas.
casas, construções da época medieval, preservadas ainda. Isso aqui, por exemplo, é uma igreja, olha, uma igreja, uma catedral. E esse rio que tem aqui é um rio bem calmo, para você ver que parece um chão de vidro, né? De tão calmo que ele é. E a cidade controla muito bem a entrada de água nesse rio, então os moradores conseguem além de ter um meio de transporte tradicional, né? Bicicleta, carro, moto, ônibus, né? As pessoas também podem utilizar o rio, né? Como um meio de transporte também. Olha só, tem até portas já viradas para o rio, sem ter perigo de inundação, né? As ruas, para você ver, na maior parte das cidades, são ruas de pedra. Tem pessoas ali que. Mas isso aqui é para tirar foto, né? Mas tem pessoas ali que podem fazer um passeio de charrete, né? No estilo imperial. E olha que coisa interessante. Todas essas fotos que eu mostrei para vocês ficam na cidade de Bruges. Mas lá na capital, em Bruxelas, eles têm um evento que eles fazem por ano, que é esse tapetão aqui, né? Parece um tapete de linho, né? Tecido, mas não. Esse tapete ele é feito de flores. Olha que interessante, né? É um tapete feito de 600 mil begônias, que é uma espécie de flor. Olha que coisa bonita, né? E junta muitos turistas aí para poder ver esse espetáculo. Trouxe até uma ampliação aqui para você ver, né? A precisão, o detalhe que eles fazem isso, né? Uma coisa assim fantástica mesmo. É, isso daqui a gente não sabia exatamente o que era, mas ao perguntar para os moradores locais, descobrimos que esse prédio aqui atrás era, na verdade, algo utilizado pela prefeitura. Então, a construção medieval que ainda estava em funcionamento, né? Olha só, castelos que não servem somente para o turismo, mas também estão em funcionamento lá, de coisas administrativas, né? Esse é o Castelo de Gravesend. Olha só o centro, cada uma desses prédiozinhos, essas mini casinhas, vamos dizer assim, né? É um restaurante diferente, então um restaurante estilo italiano, tem restaurante estilo chinês, e então é bem interessante, né? A culinária ali é uma coisa legal. Eu acho que, se você já ouviu falar sobre os ETs de Varginha, né? Eu acho que eles passaram por lá, porque eu não identifiquei o que que era isso daqui. Depois, ao perguntar para o pessoal, isso aqui era um triciclo invertido, né? Uma roda atrás e duas na frente, né? Quais são as chances da pessoa tombar com isso aqui, né? É grande, mas eu achei interessante trazer, né? Então, esse aqui é o rio que eu mostrei para vocês, que as pessoas podem fazer passeio, usar como meio de transporte. Olha que interessante, né? Que no Brasil a gente tem a pomba, a pombinha, né? Como um animal que a gente encontra aí na natureza popular, em qualquer lugar, lugar público e tal. Lá é esses patinhos aqui, interessante, né? Como que muda de lugar para lugar. Olha só, a pessoa fazendo um passeio, né? Agora estava frio, amigos, estava bem frio, olha só. Que eu me lembre aí, a temperatura estava em torno de 5 a 7 graus, né? Agora, como eu disse, a Bélgica é conhecida pela sua culinária. Olha só, tem também o McDonald's, né? Mas as comidas salgadas, para mim, elas eram um pouco estranhas. Então, eu não me arrisquei muito a provar, não. Fui no básico, no padrão, né? Que a gente já conhece. Mas os doces ali, aí, esses aí foram irresistíveis, né? Os doces são maravilhosos. Então tem vários sabores, né? A Bélgica é conhecida pelo seu chocolate. Eu achei bem interessante esse chocolate aqui, ó. É um chocolate normal, mas em formato de conchinha. Olha só. O waffle também, que é uma massa, né? Feita ali na hora, com uma calda de chocolate assim, e sorvete e chantilly. Bem gostoso e bem gordo também, né? Mas por que que eu tô trazendo tudo isso para vocês? Foi um dos lugares que eu mais gostei de conhecer, de visitar. Porque me chama a atenção, né? A beleza do lugar, a comida, né? Principalmente os doces ali. E eu lembrei dessa frase, né? Pois a boca fala
do que está cheio o coração. Então a gente sempre vai transmitir para as pessoas ou falar coisas, né, da qual o nosso coração está cheio. Então, se meu coração ele tá triste, né, eu tô cabisbaixo, eu tô com a autoestima lá embaixo, as pessoas só vão ouvir eu falar de coisas desse tipo, né? Ah, minha vida tá ruim, isso não tá bom, que não sei o quê. Nós somos assim. E eu lembrei de uma história da Bíblia de alguém que tinha o coração cheio, mas não era o coração cheio de alegria ou cheio da palavra de Deus. Era o coração cheio de coisa ruim mesmo, né? E quando a gente tem um coração, amigo, cheio de coisas ruins, Deus, ele é o único capaz de mudar. A gente pode se esforçar, a gente pode fazer o máximo, mas sem a ajuda de Deus não dá certo. E a história que eu quis trazer para nós refletirmos essa manhã é Marcos, sobre a cura de um endemoniado. Então eu trouxe aqui o texto também, eu deixei aberto aqui para poder facilitar o nosso estudo. E eu queria que você acompanhasse comigo, então, por favor, aqui esse texto, olha, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Eu trouxe aqui, se vocês não estiverem vendo, me avisa aí, mas pelo que eu estou vendo aqui, parece que está conseguindo aparecer para vocês, né? Dá só um joinha para mim aí, se vocês estão vendo aí, ah, beleza, obrigado. Diz assim, então, ó, verso 1. A gente já vai ler para a gente não perder tempo. Diz assim, Marcos 5, verso 1. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ou Genezaré, no lado leste do lago da Galileia. E antes que a gente possa continuar aqui, amigos, a leitura, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite de descanso, de repouso. Obrigado pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá de estudar juntos a tua palavra. Pedimos agora, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que não seja eu, mas ele fale aqui através de mim e que nós possamos tirar lições preciosas para a nossa vida e colocar em prática. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas versões elas vão mudar, né? Esse nome da cidade mais conhecida é Genezaré, tá? É o nome mais conhecido dessa cidade aqui. Mas tem versões que chama de Guedara, Gerasa. Então, são variações do mesmo nome, tá? Só para você entender aí, mas o nome mais conhecido é Genezaré, e é o nome que eu vou usar aqui por ser mais conhecido também, tá? É no lado leste do Lago da Galileia. Então, Jesus chegou nessa região. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Eu trouxe aqui, amigos, a nova tradução na linguagem de hoje. Mas esse espírito mal aqui não é somente, por exemplo, né, uma pessoa que é espírito jovem, é espírito de idoso, espírito mal. Não, não é nesse sentido. Aqui, espírito mal é literalmente espírito de demônios, né? Ele estava possuído mesmo. Então, imagina, né, a recepção que Jesus teve ali naquele lugar. Jesus acaba de pisar ali naquela terra e a primeira pessoa que vai recepcionar Jesus é um endemoniado, né? Uma pessoa dominada por um espírito imundo, um demônio mesmo, né? Aqui diz que o homem ele vinha do cemitério onde estava morando. Então, imagina a situação desse homem, né? Ele, além de ser dominado por um espírito do inimigo mesmo, ele estava morando no cemitério. Então, aí a gente já consegue imaginar algumas coisas, né? Esse homem devia ter uma aparência horrível, né? Quem é que dorme confortável e dorme bem dentro de um cemitério? Tem esse homem devia ter uma aparência horrível, um cheiro também ruim, né? Os cemitérios, amigos, eles não eram uma coisa assim igual é hoje, né? A pessoa lá enterrada bonitinha, dependendo muito da condição da família e da região, os cemitérios da época poderiam ser coisas precárias, né? Não estou dizendo que o corpo também ficava jogado ali em cima da terra ali, e pronto, não, não era isso.
mas coisas assim, falta de higiene. Então, esse homem, ao passar dias morando ali, devia ser uma coisa terrível, né? Ele com um cheiro bem ruim. E com certeza, né, amigos, isso incomodava. Se chega, por exemplo, né, um bêbado na nossa igreja para poder assistir um culto, óbvio que nós vamos tratá-lo muito bem, né? Nós somos cristãos, mas incomoda, né? Às vezes o cheiro que ele está ali, a aparência dele, né? Os movimentos que ele faz sobre o efeito do álcool ali. Então, tudo isso não é uma coisa assim que agrada a gente. E foi assim que Jesus e os discípulos foram recepcionados. Esse homem morava no cemitério. Olha a continuação do verso 3. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Então imagina, né, esse homem aí, ao ter ali os espíritos ruins no corpo dele, as pessoas tentavam colocar correntes, né, que no caso seria corrente de ferro mesmo, né? Algemas, e ele arrebentava. Então imagina a força ali, né, dele. Ele arrebentava. Então é possível que no pulso desse homem aí tivessem marcas dessas correntes e dessas algemas. É possível que não só no pulso, mas nos pés, e talvez mais de uma. Então, à medida que esse homem andava, talvez fazendo aquele barulhinho, né, de corrente balançando. Então, isso, amigos, era uma coisa assim que devia assustar os moradores locais, né? Causava medo. Então imagine coisa terrível, né? Olha só, muitas vezes, verso 4, já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Olha que coisa terrível. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos gritando, se ferindo de propósito com pedras. Então eu queria que você tentasse retratar aqui a imagem desse homem, com as informações que a gente tem. Então, olha só, um homem de aparência ruim é aqueles que tiveram a oportunidade aí de ver, a terrível oportunidade de ver uma pessoa possuída. Em muitos dos casos, a pessoa ela fica com os olhos vermelhos, ela muda o tom de voz, e em algumas situações até a aparência da pessoa muda ali de uma maneira. Então imagina um homem com essas qualidades. Esse homem passava a noite entre os túmulos do cemitério onde ele morava. Ele gritava, então provavelmente ele tinha uma voz rouca de tanto gritar. Tinha cheiro ruim, pois provavelmente ele não era pessoa que se banhava, então aquele cheiro nem incomodava, vivia no cemitério, com os pulsos e os pés com marcas e correntes presas que ao andar fazia som, devia assustar as pessoas, né? Esse homem também se cortava com pedras, pedras afiadas, ele se cortava. Então, além do cheiro da falta de higiene, também tinha aquele cheiro de sangue. E a gente sabe, né, amigos, que o sangue, se não é lavado, dá um cheiro de podridão. É aquele cheiro de açougue mesmo, né? Então, aquele homem, assim, devia ter um cheiro terrível. Marcas, cortes, sangue recente, sangue velho, sangue seco, feridas talvez que estavam ali cicatrizando. Então, era uma coisa terrível, né? E aquilo incomodava a cidade, aquela sociedade, a ponto das pessoas tentarem dominar ele, mas ninguém conseguia, né? As forças que os espíritos ruins operavam na vida dele era grande. Mas olha que interessante, o verso 6 diz que quando ele viu Jesus de longe, ele correu e ele caiu diante de Jesus. Geralmente, quando a gente pensa numa pessoa, um demônio, né? E quando ele ouve o nome de Jesus, qual que deve ser a reação natural? Correr, mas correr para longe. Esse aqui surpreende a gente, né? Porque ele correu em direção a Jesus. Então imagino o susto que talvez os discípulos não deveriam ter tomado. Eles acabam de pisar ali no chão, desce do barquinho e de repente vem esse homem correndo. Devia ter assustado eles, né?
Mas olha o que que esse homem fez. Ele caiu de joelhos diante de Jesus. Olha que interessante, né? E ele gritou: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Olha que coisa interessante, né? Esse homem clamando o nome de Deus, né? Em algumas versões da Bíblia aí, a palavra usada é rogar. Ele rogou, né? Ele rogou, pediu em alta voz, Senhor, não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mal, saia desse homem. Amigos, aqui eu já queria tirar uma lição para nós. Não foi o homem que disse isso, né? Jesus, filho do Altíssimo. Primeiro, porque o homem nem conhecia Jesus, é a primeira vez que eles estavam tendo aquele encontro ali. Agora, essa pessoa que falou aqui no lugar do homem era um demônio, né? Que estava assolando a vida dessa pessoa. E ele já tinha conhecimento de quem era Jesus, esse demônio. E ele diz assim: Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Se fosse uma pessoa, amigos, que estava ali se submetendo a Jesus, entregando a vida para ele, com certeza Jesus diria assim, né? Você disse isso, só pode ter sido pelo Espírito Santo. Como foi mais ou menos o que Pedro disse, né? Jesus, filho do Deus Altíssimo, né? Jesus reconheceu que foi o Espírito que falou ali através de Pedro. Mas aqui não é o Espírito de Deus, né? É o Espírito de um demônio reconhecendo também quem é Jesus. Então, amigos, a primeira lição que a gente tira dessa história aqui já está nessa situação aqui. Primeira lição é que crer, até os demônios creem, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus encarnado. Então, aqui está a diferença entre crer e a diferença entre a gente se submeter à autoridade de Jesus. Esses demônios aqui, né, que a gente vai ver que é mais de um, eles acreditavam que Jesus ele realmente era o Filho do Deus Altíssimo, mas eles não submetiam à autoridade de Jesus. Mas eles sabiam que no nome deles não tinha poder, então, em nome de Deus, no nome que você, Jesus, crê aí, ó, o nome do teu Pai, por favor, não me castigue. Mas Jesus tinha mandado, espírito mal saia desse homem. Só que, olha que interessante, Jesus perguntou: como é que você se chama? E ele respondeu: o meu nome é multidão, porque nós somos muitos. Vocês acham que Jesus aqui está tentando fazer um diálogo com o demônio ali? Amigos, claro que não, né? Não tem conversa entre o bem e o mal, né? Entre as trevas e a luz. Tem muita gente que você deve conhecer de outras denominações que fica estabelecendo um diálogo com o demônio ali, né? Quem que é você? Qual que é o seu nome? Amigos, isso é errado. Isso é errado, né? A Bíblia não recomenda que a gente faça isso. Ah, mas ele é Jesus. Mas ainda assim, Jesus não estava estabelecendo um diálogo com o demônio. Jesus queria conversar com o homem que estava sendo possuído. É claro que Jesus sabia o nome dele. Jesus conhece o coração. Mas Jesus estava tentando fazer com que aquele homem ali tivesse pelo menos um momento de sã consciência, para que Jesus pudesse ali trabalhar na vida dele. Então Jesus pergunta para o homem, mas Satanás estava tanto tempo morando no coração daquela pessoa, né? Lembra da frase, a boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração daquele homem, a mente dele estava cheia dos espíritos ruins. Então eles assumiram ali a dianteira, né? E responderam pelo homem. Meu nome é multidão, porque nós somos muitos. Na verdade, a versão da nova tradução na linguagem de hoje, ela traz multidão, mas a melhor palavra aqui é a palavra legião. Por que legião? Porque legião era um nome dado a uma unidade do exército romano,
que era cerca ali de 3 a 6 mil soldados. Então a gente entende aí que quando ele disse meu nome é Legião, a nova tradução trocou aqui por multidão, mas legião talvez é a melhor palavra. Ele diz porque nós somos muitos. Então no exército romano, legião era uma unidade de soldados, um grupo, agrupamento de soldados que variava entre 3 a 6 mil soldados. Então imagina aí, né? Como que podia caber tantos demônios no corpo de uma pessoa só, né? Terrível, né, amigos? Agora, aqui vem a palavra, né? E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Eu faço a pergunta, por quê, né? Por que eles queriam ficar tanto naquela região? Amigos, infelizmente, né? Satanás, ele faz o trabalho missionário dele. Satanás também, ele faz as atividades dele para poder cativar as pessoas, para destruir lares, famílias. Então é possível que através da vida desse homem aí, Satanás estivesse criando ali muitas superstições naquele lugar e afastando as pessoas do conhecimento ao Deus verdadeiro. Por isso Jesus chega ali naquela região, porque Jesus entende que as pessoas precisam conhecer mais sobre ele, sobre o reino de Deus, né? Então os espíritos clamaram a Jesus para que eles não fossem expulsos para fora daquela região. E olha o que acontece. Acontece que no morro, verso 11, perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência, grava bem essa palavra, com insistência, nos mande ficar naqueles porcos e nos deixe, opa, saiu aqui, ó, e nos deixe entrar neles. O que que Jesus fez? Jesus atendeu positivamente o pedido deles. Jesus respondeu sim. Então os discípulos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes eram quase 2.000. Então, olha só, amigos, pelo menos 2.000 lá, espíritos ruins, tinham no corpo desse homem, pelo menos. E eles pularam morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Parece até uma cena meio engraçada, né? Meio cômica. Vários machos de porco, né? Os porcos pulando tudo do penhasco. Agora, por que será, né, que eles tiveram essa atitude, os espíritos de fazer os porquinhos pular do penhasco? Tem uma razão para isso, nós já vamos entender. Verso 14, olha só. Os homens que estavam tomando conta dos porcos, os fazendeiros, no caso, né, fugiram e eles espalharam a notícia na cidade e nos campos. E muita gente foi ver o que tinha acontecido. Então, olha só, ao os espíritos entrarem nos porcos e pularem do penhasco, eles queriam chamar a atenção da cidade. Cidade pequena, amigos, notícia corre rápido, né? Então a gente sabe disso. E a notícia ali, amigos, espalhou ali, talvez mais rápido que você mandasse pelo WhatsApp, né? Rapidinho ali, o pessoal foi correndo lá, pessoal, os porcos pulou tudo do penhasco, os porcos, 2.000 porcos, que não sei o que, estão se afogando lá, que doideira. E todo mundo foi ver. Mas ao invés deles ficarem felizes, né, com a mudança do homem, porque aqui diz que eles chegaram perto de Jesus e eles viram aquele homem que antes tinha sido dominado por demônios. Mas eles ficaram o quê? Espantados, no sentido chocados, né? Ficaram chocados, porque esse homem agora estava sentado, não estava mais gritando, ele estava vestido, o que nos dá a entender que de todas as características que a gente já imaginou esse homem que a Bíblia diz para nós, além de tudo, ele também andava nu. Ele andava pelado mesmo. Olha que coisa doida, né? Porque agora ele está vestido. Então, além dele ter as correntes, ser rouquidão, sangue, cortes no corpo, é, talvez uma aparência ruim, né? Olhos vermelhos, enfim, coisas características de um demoniado ali. Ele andava nu também. Agora as pessoas enxergam ele sentado, com roupas,
E no seu perfeito juízo, se ele era um problema para a sociedade, as pessoas agora deviam estar o quê? Felizes, alegres, né? Poxa, que maravilha, né? Jesus acabou com o problema que a gente tinha aqui nessa cidade, né? Olha que coisa bacana. Mas não. Olha o que diz o verso 16: os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Agora, olha só de novo a mesma coisa. Eles começaram a pedir com insistência que Jesus saísse da terra deles. Amigos, não é uma reação que a gente espera, né? Se você tem um homem desse na sua cidade, Deus nos livre e guarde, né? Mas se a gente tem um homem desse que mora perto da nossa casa e fica tirando nossa paz, imagina uma criança passando perto do cemitério e vendo um homem desse, nu, de dia e de noite, gritando, cheio de cortes de sangue, hematomas no seu corpo, com um cheiro terrível, cheiro de gente podre mesmo. Então imagina uma criança vendo isso. Agora esse problema não vai acontecer mais, porque Jesus resolveu a situação. Mas ao invés de agradecerem Jesus e abraçarem Jesus, jogar Jesus para o alto, né? Jesus, maravilha, obrigado. Eles não gostaram daquilo e começaram a pedir com insistência que Jesus saísse daquele lugar. Vai embora daqui, vai embora, pedindo com insistência. E olha o que acontece. Novamente, Jesus faz o quê? Responde positivamente, aceita. E diz aqui, ó, quando Jesus estava entrando no barco, então Jesus aceitou o pedido dele, Jesus foi embora. Mas quando Jesus entrava no barco, o homem curado pediu com insistência. E o que que ele disse? Me deixe ir com o Senhor. Amigos, humanamente pensando, aqui, seria maravilhoso. Poxa, esse homem agora, né? Ele tem a oportunidade de acompanhar Jesus nas pregações dele. E ele não só conta para as pessoas o que Jesus fez na vida dele, como esse homem podia, sei lá, tirar a camisa lá e mostrar as cicatrizes, as marcas nos pulsos, levar pessoas que conheciam ele. Pô, realmente esse cara aqui era desse jeito que Jesus transformou. E na nossa mente, esse homem seria um grande canal de testemunho para as pessoas. Quando Jesus pregasse, as pessoas iam ver ali a situação de mudança na vida dele e as pessoas iriam crer. Então seria uma boa, né? Na nossa mente, Jesus ter aceitado esse homem aí para poder acompanhar ele na viagem de volta, porque esse homem aí ia fazer diferença por onde ele passasse. Mas Jesus ele recebe três pedidos com insistência. O primeiro pedido foram os demônios pedindo com insistência para Jesus não mandar eles embora daquela cidade. Jesus aceitou o pedido, respondeu que sim. Segunda vez é a multidão que pede com insistência para Jesus ir embora dali. E Jesus responde que sim, tá bom, vou embora. Agora o ex-endemoniado, um convertido, pede com insistência para que Jesus deixe ele acompanhar, para que ele possa ser um discípulo também. Mas qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus não deixou. Interessante, né, amigos? Jesus aceita o pedido dos demônios, Jesus aceita o pedido de uma multidão ingrata, mas Jesus recusa o pedido de um ex-endemoniado, que agora está curado em seu perfeito juízo. Aqui a gente tira a segunda lição dessa história para nós. Nem sempre Jesus ele vai responder da maneira como a gente quer. Nem sempre a resposta de Jesus para nós vai ser aquilo que a gente acha que é melhor. Mas mesmo quando isso não acontecer, a gente precisa confiar nele. Esse homem aqui podia ter se revoltado. O Jesus, não estou te entendendo, não, cara. O Senhor aceitou o pedido dos 2.000 demônios lá. Eles pediram com insistência e você respondeu que sim. O Senhor aceitou o pedido
de uma multidão ingrata. O Senhor resolveu, eu era um problema, Senhor, aqui na vida desse povo aqui. O Senhor resolveu o problema na vida deles, porque o Senhor me curou, não vou dar mais trabalho para eles aqui. Eles pediram com insistência que o Senhor fosse embora. O Senhor já está dentro do barco com os seus discípulos para poder ir embora. Agora eu estou te pedindo com insistência para o Senhor me deixar ir contigo. O Senhor não quer. O Senhor podia ter se revoltado. Mas Jesus, né, com muito amor e carinho, disse assim: volta para sua casa, conte aos seus parentes o que o Senhor fez, o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Amigos, mesmo quando a gente não entende as respostas de Jesus para nós, a gente tem que confiar, porque ele sabe o que ele está fazendo. Talvez aquele homem não entendesse o porquê do não, mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele foi embora. E ele então passou a contar na região das 10 cidades. A palavra Decápolis, tá? Não é uma cidade só, tá, gente? E é 10 cidades mesmo. Deca vem de 10 e polis, cidade. Então, por isso que nessa versão aqui mais atual que eu trouxe da Bíblia para a gente estudar, já vem aqui como 10 cidades. Então, ele foi embora e passou ali numa região das 10 cidades, como se fossem 10 pequenas cidades, vilarejos, né? Não era uma cidade grande como São Paulo, né? Ou como Nínive, da época de Jonas lá, mas eram pequenas cidades que juntas formavam ali uma região de 10 cidades. Ele foi embora contando o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram o quê? Admirados. Amigos, aparentemente a história termina aqui, né? A história termina aqui e a gente não sabe o fim dessa história. Mas eu disse aparentemente porque a Bíblia traz o fim dessa história. A Bíblia traz o que aconteceu depois, como resultado da pregação desse homem. Marcos, agora capítulo 6, no verso 53 a 56. Finalzinho do capítulo 6 diz assim. A gente leu o capítulo 5, agora é o finalzinho do capítulo 6, do verso 53 a 56. Diz assim: Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram, né, devia ter aqui, de novo, né, a região de Genezaré, mesmo lugar, onde amarraram o barco na praia. Só que quando eles desceram do barco, não é mais um endemoniado, né? Porque ele agora já estava transformado. Não é ele que vai recepcionar Jesus, como aconteceu alguns dias atrás aí. Mas quem que reconheceu Jesus? O povo, a multidão. Que multidão é essa? A mesma multidão que fez o quê? Que tinha mandado, pedido com insistência que Jesus fosse embora. Foi o mesmo povo. Agora o povo reconhece Jesus, né? Um foi contando para o outro, olha lá quem chegou, olha lá quem chegou. E eles reconheceram Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região. E o que que eles fizeram? Não mandaram Jesus embora de novo, não. Eles começaram agora a trazer os doentes em camas, em macas, né? E os levavam para o lugar onde sabiam que Jesus estava. E todos os lugares aonde ele ia, onde Jesus passava, isto é, nos povoados, nas cidades e nas fazendas, eles colocavam os doentes nas praças e pediam a Jesus que os deixasse pelo menos tocar na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Amigos, aqui então a gente chega ao fim da nossa história. Amigos, história maravilhosa, né? Por que que essa história é maravilhosa? Porque ela mostra para nós que mesmo quando Jesus ele diz não, ele tem um motivo por trás. E geralmente esse motivo por trás é levar à conversão de mais e mais pessoas. A Bíblia diz aqui que agora a multidão recebe Jesus não mais de maneira hostil, ingrata, mas agora a multidão recebe Jesus de braços abertos, porque agora a multidão crê que Jesus tem poder para fazer tudo, para curar um endemoniado, para poder curar doentes.
para transformar a vida de pessoas que estavam oprimidas pelo poder das trevas. Então, amigos, essa história ela mostra para nós que mesmo quando Deus ele não dá uma resposta da maneira como a gente espera, a gente precisa confiar e fazer aquilo que ele pede para nós, porque no fim das contas, isso vai ser o melhor para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que hoje você possa confiar e aceitar o não de Deus na sua vida. Porque se aquele homem tivesse ido, poderia ter feito a diferença junto com Jesus e os discípulos? Sim, poderia ter feito diferença. Mas esse homem se tornou o primeiro missionário não judeu para converter ali as pessoas da sua região, da sua própria casa, da sua família. Porque ele aceitou o não de Jesus e fez a diferença. Que hoje o não de Deus não possa fazer você ficar triste e revoltado com ele. Lembra, Jesus respondeu sim para os demônios, Jesus respondeu sim para uma multidão ingrata que pediu com insistência também, mas Jesus respondeu não para um homem convertido. Então, assim também, não olhe para as pessoas, ah, Senhor, mas o Senhor deu essa bênção para ela, mas o Senhor não deu para mim. Tá tudo certo. Ele sabe o que é melhor para você. Ah, Senhor, mas eu pedi com insistência, Senhor. Tudo bem. Os demônios também pedem com insistência, uma multidão ingrata e Jesus aceita. Mas não fique triste quando ele diz não para você e sim para outras pessoas. Mas confia, porque o não de Deus vai resultar em bênçãos para a sua vida e das pessoas ao seu redor. Feche seus olhos, quero orar por você. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa história. Continue abençoando a nossa vida, a nossa semana, e nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, mesmo quando o Senhor disser não. Que o seu não possa resultar em bênçãos para a nossa vida e na vida de outras pessoas, assim como foi a história desse ex-endemoniado convertido. Continue, seu Deus, abençoando a família de cada um aqui, abençoando a vida do pastor Valmir, todo esse grupo aqui, e algumas pessoas pertencem à igreja dele e pessoas de diversas localidades aqui do nosso país. Continue abençoando cada um deles e abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o não de Deus, ele protege, o não de Deus é um livramento, às vezes. E a gente é ser humano, a gente não entende isso, né? Então, é onde a nossa fé ela vai ser testada, né? Enquanto Deus não abre as portas, oportunidades que possamos adorar Ele em corredor. Muito Amém. obrigada pela mensagem. Agora chegou um dos momentos que eu gosto bastante, que é a nossa turma da calçada. E você que assistiu aqui até agora no YouTube, que Deus possa te abençoar. Faça parte desse pequeno, grande grupo. Também entre aí no grupo do WhatsApp para você acompanhar esse momento também, que é um momento descontraído, que a gente dá continuidade no assunto, ou também outros assuntos com dúvidas, né? Que Deus possa te abençoar. Nos encontramos amanhã, então, às 5 horas. Agora Amém. é nosso momento da turma da calçada. Quem quiser A comentar foto, alguma coisa. Eu acho que tem uma fotinha antes, Cláudia. Isso. Antes então, de encerrar, possamos aí abrir a câmera, aqueles que sentiram a vontade para registrar esse momento. Sorriam. Muito bem. Obrigada. Obrigada.